Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante, onde ela nos fala sobre as relações métricas do hexágono regular. Primeiramente temos que ter noção do que é um hexágono regular. Bem, o hexágono é uma figura que possui 6 lados. Pelo fato de ele ser regular, esses 6 lados têm que ter, todos eles, a mesma medida em tamanho, tá bom? Aqui nesse caso, então, reparem, eu vou trabalhar com a base, sendo a base um hexágono regular. E aí, nesse hexágono regular, a gente vai torná-lo inscrito. Por quê? Porque o hexágono regular sendo inscrito, ele está dentro de uma circunferência. E automaticamente, todos os seus 6 vértices tocarão essa circunferência em um ponto. Perfeito? Além disso, nós temos aqui algumas considerações a fazer em relação a esta figura. Então, vejamos. Eu tenho aqui no caso o R, que é o raio, onde esse ponto O, que no caso é o vértice O, ele coincide com o centro da circunferência e automaticamente também é o centro do nosso hexágono, beleza? Então, aqui eu tenho o raio, que é o segmento de reta que sai desse vértice O a qualquer um desses 6 vértices, ou na verdade, a qualquer um ponto que pertença a essa parte verde, beleza? Só que aqui no caso, reparem, quando a gente divide aqui esse hexágono, eu estou dividindo esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. O que é o triângulo equilátero? O triângulo equilátero é justamente o triângulo que possui os 3 lados iguais. E aí, automaticamente, pessoal, esse raio terá a mesma medida do lado do hexágono. Justamente por esse motivo, tá? Porque os triângulos aqui, eles são equiláteros. Sendo equiláteros, os 3 lados são iguais. Automaticamente, raio se torna igual ao lado. E além desses valores que eu te falei, nós temos aqui também esse ponto M. O que é o ponto M? O ponto M é o apótema do hexágono, onde o apótema é uma parte do raio, sendo que esse apótema ele forma 90 graus com o lado oposto onde ele chega. E pelo fato de formar aqui 90 graus, nós temos aqui então esta divisão em 2 triângulos retângulos, o que vai nos auxiliar para daqui a pouco eu te mostrar esta formulazinha, onde com essa fórmula a gente consegue descobrir a medida do apótema em função do raio ou em função do lado. E aí tu pergunta assim, professor, mas por que eu tenho 2 fórmulas? Na verdade, nós temos aqui 2 fórmulas onde elas representam a mesma coisa, até porque no hexágono regular inscrito, o raio é igual ao lado. Então, estou te mostrando a mesma fórmula, só que com letras diferentes. Legal? Então, vejamos aqui. Como é que a gente faz para descobrir, então, esse apótema? Bem, o apótema é esse segmento de reta em alaranjado aqui, certo? Então, vou chamá-lo de M, que é o apótema. Essa parte vermelhinha é o raio, aqui no caso, do hexágono. E pelo fato de o apótema chegar no ponto médio e fazer 90 graus obrigatoriamente, esse apótema ele é ao mesmo tempo então a mediana e a altura, sendo que por ser mediana divide ao lado ao meio. O que isso tem a ver? Tem a ver que essa medida B é também o raio, até porque é um triângulo equilátero, mas aqui no caso é a metade do raio. Por que é metade? Porque como esse segmento é uma mediana, divide o lado em 2 partes iguais, tá certo? Então vejamos aqui, olha só. Eu vou refazer aquele triângulo ali que nós temos, ó. Então a nossa altura aqui é M. Essa hipotenusa, ela coincidirá com o raio. Então vou colocar a medida igual a R. E esta partezinha que no caso é a base desse triângulo retângulo, será a metade de R. Perfeito? Então, repare que eu estou trabalhando com esse triângulo retângulo aqui. Porque já que eu dividi aqui ao meio, os 2 são iguais. Beleza? Então, vejamos. Para esse triângulo retângulo, já que eu quero descobrir, no caso, o valor ou a fórmula que me determina o valor desse segmento M, que é o apótema do hexágono regular, eu vou utilizar, então, aqui no caso, o Teorema de Pitágoras, onde esse teorema me diz o seguinte: eu tenho que pegar a hipotenusa e elevá-la ao quadrado. Opa, peraí. Quem é a hipotenusa?
A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, a nossa hipotenusa é R. Então, eu vou ter R ao quadrado igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos. Onde eu tenho um dos catetos sendo R sobre 2, coloca ao quadrado, e o outro cateto sendo justamente o valor do M. Ok? E aí, vejamos. Eu vou determinar aqui, então, utilizando essa fórmula, o valor do M, ou a fórmula que me determina o valor numérico desse M, de acordo com o raio da figura. Ok, R ao quadrado é o próprio R ao quadrado, igual R sobre 2 ao quadrado, pelo fato de essa fração estar entre parênteses, esse expoente valerá para cima e valerá para baixo. Sendo assim, reparem comigo, R ao quadrado é R ao quadrado, e 2 ao quadrado é igual a 4, mais o valor de M ao quadrado. Beleza? Continuando aqui, então, vejamos. Como eu quero achar o valor do M, pessoal, o que eu vou fazer? Reparem que o M está à esquerda aqui da equação, só que aqui está à direita. Só que se eu trocar esse M de lugar, automaticamente a letra vai ficar negativa. Mas o que eu posso fazer de modo que ela não fique negativa? Simples. Eu vou trocar toda a equação. Então, imagine que eu tenho aqui a equação e eu vou espelhá-la, de modo que o que está no primeiro membro vá para o segundo e do segundo vá para o primeiro. Então, eu vou ter, olha lá, M ao quadrado mais R ao quadrado sobre 4 igual a R ao quadrado. Então, quer dizer que eu peguei todos esses elementos do segundo, passei para o primeiro, e eu peguei os do primeiro e passei para o segundo. E agora, como eu quero achar o valor do M ao quadrado, o que acontece? Esse valor, essa fração que o acompanha, passará para o segundo membro, onde nós teremos que M ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4. Beleza? E aí eu tenho que resolver esta subtração, sendo que, para resolvermos a subtração, eu vou utilizar o nosso MMC, onde o MMC, aqui no caso, pelo fato de ter somente uma fração, ele já é igual a 4. Então, acompanhe comigo. M ao quadrado vai ser igual a quem? O MMC já é 4. E aqui nesse caso, olha lá, aqui embaixo do R ao quadrado que está sozinho, vale 1, tá? E aí a gente vai dividir, olha só. 4 dividido por 1 é igual a 4. E automaticamente esse 4 multiplicará o R ao quadrado. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, nós teremos 4 vezes R ao quadrado, 4R ao quadrado, menos 1 vezes R ao quadrado, que vai dar R ao quadrado. E aí, pessoal, resolvendo esta subtração aqui no nosso numerador, teremos 4R ao quadrado menos R ao quadrado, opa, é uma subtração que envolve parte literal. Então, o que a gente faz? Devido ao fato de essa parte literal ser igual, a gente repete a parte literal, que aqui no caso será o R ao quadrado, e subtrai os coeficientes. 4 menos 1 é 3. E aqui embaixo, já estava fazendo errado, aqui embaixo eu vou repetir o 4, beleza? Então, nós chegamos nessa equação. M ao quadrado é igual a 3R ao quadrado sobre 4. Porém, eu quero achar o valor do M. Sendo assim, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada, onde nós teremos a raiz quadrada de 3R ao quadrado sobre 4. Opa! E aí, nesse caso, o que eu vou fazer então? Já que eu tenho 3 elementos, que são 3, o R ao quadrado e o 4, como essa raiz quadrada ela envolve toda a fração, simples. Eu vou então resolver ou extrair a raiz quadrada de cada um deles. Sendo que, analisando aqui em cima, eu tenho 3R ao quadrado. A raiz de R ao quadrado é R. Por quê? Porque quando eu tenho aqui no caso raiz quadrada, embora não apareça, saiba que o índice dessa raiz é igual a 2. E aí, pessoal, quando a gente tem índice igual a expoente, pode esquecer esses dois valores e ficar somente com o radicando, que nesse caso é igual a R. Ok.
O 3, ele não tem raiz quadrada exata. Não sendo exata, então esse 3 permanece dentro da raiz. E agora, analisando aqui embaixo, a raiz de 4 é igual a 2. Até porque 2 vezes 2 é igual a 4. Com isso, então, a gente finaliza toda essa equação achando como resultado do m igual a r raiz de 3 sobre 2, o que coincide com essa fórmula. Se de repente você escolhesse justificar essa equação utilizando a letra L, também poderia. Por quê? Porque aqui é um triângulo equilátero, onde R é igual a L, tá bom? Então, pessoal, te mostrei aqui com essa formulazinha, com todo esse cálculo, tá? A justificativa justamente desta formulazinha, onde nós temos que o apótema é igual ao raio multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Só que também, de repente, você poderia, além de usar o R, também usar o L, até porque nós temos aqui vários triângulos equiláteros. E devido a eles serem equiláteros, os lados são iguais. Então, aqui nesse caso, ou R ou L nos dariam também o mesmo resultado. E verifica aqui do lado que é verdade, ó, que o apótema é igual ao lado vezes raiz de 3 sobre 2. Agora, de repente, tu pergunta, por que eu tenho que estudar tudo isso? O que isso vai me servir? Então, imagina que você tem aqui uma pizza, tá? Uma pizza redonda, onde você vai separar essa pizza em 6 sabores diferentes na mesma pizza. E aí, justamente, essa ideia de hexágono regular te ajudará em relação a isso. Onde nós temos, aqui no caso, a pizza sendo dividida em 6 pedaços diferentes, onde os 6 pedaços são triângulos equiláteros. E se tu ainda preferir, olha só que coisa legal. Tu pode até fazer aqui a bordazinha, aqui no caso, crocante, né? Porque aí no caso, o triângulo não chega até aqui o final, tá bom? Mas é um tipo de modo de você ver onde a gente pode aplicar toda essa noção que eu te mostrei em relação a hexágono regular inscrito. Perfeito, pessoal? E para isso, logicamente, tu tens que ter noção do tamanho do raio, da forma que você tem para fazer a pizza. Tá legal? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui as relações métricas do hexágono regular, onde eu te mostrei o que é um hexágono regular, como que a gente reconhece todos esses elementos e qual a fórmula que, de repente, vai nortear todos esses elementos. Além disso, te mostrei também uma demonstração e uma aplicação desse hexágono. Sendo assim, então, muito obrigado e tchau!